pessoal, tudo bem? Estão prontos para os Greens desta terça-feira? Terça-feira que tem início a fase de grupos da Libertadores da América, a Sul-Americana prossegue e vamos a algumas Copas Europeias. Vamos destacar às 14h30 a Copa da Turquia, quartas de final, Ankaragucu e Trabzonspor. O Trabzonspor que pinta como favorito, né? É só você observar o que acontece na Superliga da Turquia. O Ankaragucu é apenas o 15º lugar com 25 pontos em 25 jogos realizados. É 15º lugar, está apenas a uma posição da zona do rebaixamento. Enquanto que o Trabzonspor, apesar de não viver uma temporada fantástica, uma temporada muito boa, vai estar ali na quinta colocação com 44 pontos em 25 jogos. Tem 45 gols marcados, 36 sofridos. É óbvio que nós estamos trazendo isso aqui como referência, porque a competição é outra, é a Copa da Turquia. Mas a referência, óbvio, é o campeonato nacional, para a gente ter uma dimensão de como estão as equipes. O Ankaragucu é 15º lugar, tem 27 gols marcados e 38 sofridos. Vem de duas derrotas, uma para o Başakşehir por 1-0, outra para o Sivasspor por 2-0. Vitória em cima do Alanyaspor por 2-0, derrotas para o Beşiktaş por 2-1 e para o Kararuku por 2-0. O Trabzonspor vem de derrota para o Kayserispor por 4-3, vitória em cima do Gaziantep por 3-0, outra vitória em cima do Adana Demirspor por 4-1, derrota para o Ümraniyespor por 2-1 e outra derrota para o Basel da Suíça pela Liga da Conferência da Europa por 2-0. Os últimos confrontos entre as equipes: o ano passado o empate por 1-1. Em 2021, goleada do Trabzonspor por 4-1. Em 2020, um empate por 1-1, uma vitória do Trabzonspor por 1-0. Em 2019, vitória tranquila do Trabzonspor por 3-0. São quartas de final, é jogo único e a expectativa fica para o Trabzonspor manter o seu favoritismo, mesmo jogando fora de casa. Jogo em que você também pode trabalhar gols, pode, quem sabe, beliscar aí o ambas marcam, né? Porque em vários dos confrontos ocorreu o ambas marcam entre Ankaragucu e Trabzonspor. O jogo começa às 14h30 pela Copa da Turquia. E aí às 15h45, jogão de bola, o Bayern Munique recebe o Freiburg pela Copa da Alemanha. Quartas de final, é jogo único. O Bayern que vem com a estreia do Thomas Tuchel, né? Ex-Paris Saint-Germain, uma vitória em cima sobre o rival no domingo passado, 4-2 no Borussia Dortmund. Vem dessa vitória, antes teve derrota para o Bayer Leverkusen por 2-1, vitórias em cima do Augsburg por 5-3, em cima do Stuttgart por 2-1 e uma vitória em cima do Union Berlin por 3-0. O Freiburg vem de vitória em cima do Bochum por 2-0, dois empates, um com o Bayer Leverkusen por 1-1, outro com o Borussia Mönchengladbach por 0-0. Vitória em cima do Hoffenheim por 2-1 e empate com o Mainz por 1-1. Em termos de confrontos diretos, 2022, duas goleadas do Bayern, 5-0 e 4-1. Em 2021, três confrontos, duas vitórias por 2-1 do Bayern e um empate por 2-2. Nos últimos 5 jogos foi a única partida em que o Freiburg não venceu. É óbvio o favoritismo total do Bayern, mas estamos falando de futebol, né? Não é ciência exata. Para você que trabalha como trader, obviamente que vai observar durante o primeiro tempo, o iniciar do jogo, a variação das odds, né, para quanto ela vai subir, apostando numa vitória do Bayern no futuro durante o jogo. Também pode-se trabalhar gols a partir de 1,5 gols, é uma boa pedida para Bayern e Freiburg. 15h45, Copa da Alemanha, quartas de final. Copa da Itália, 4 da tarde, Juventus e Inter de Milão. Jogão de bola, semifinal é jogo de ida. A volta vai acontecer no dia 26 em Milão. Jogo hoje em Turim. A Juventus vem numa fase super legal, né? Se não perde os pontos lá na questão com a Federação Italiana, estaria ali na briga pelo título. 5 vitórias, 1-0 no Verona, 1-0 na Inter de Milão, 2-0 no Freiburg pela Liga Europa, 4-2 no Sampdoria, 1-0 no Freiburg da Alemanha. Novamente, foram 2 jogos, 2 vitórias, 1-0 e 2-0, uma na Itália, outra na Alemanha. A Inter de Milão vem de derrota surpreendente em casa para a Fiorentina por 1-0. Derrota para a Juventus por 1-0. Empate com o Porto pela Champions por 0-0, jogo lá em Portugal. Derrota
para o Spezia por 2-1 e uma vitória por 2-0. Os confrontos diretos, tivemos em março a vitória da Juventus por 1-0. Em 2022, 4 jogos: 2-0 Juventus, 4-2 Inter, 1-0 Inter, 2-1 Inter. É óbvio que o momento é da Juventus, mas se trata de um grande jogo, de um grande clássico, então tudo acontece. Pode-se trabalhar gols, não só no over, pode-se trabalhar no under, né? Quer dizer, poucos gols, um jogo de poucos gols, entre Juventus e Inter de Milão, que é isso que vem ocorrendo nos últimos jogos. Mas também pode se repetir um dos confrontos de 2022, quando o Inter venceu por 4-2. É um jogo para você ir observando, trabalhar como trader nessa partida. E aí às 4 da tarde, Copa do Rei da Espanha, Atlético Bilbao e Osasuna. É Copa, né? É semifinal, jogo de ida, jogo em San Mamés, em Bilbao. Primeira partida, o Osasuna venceu por 1-0. É óbvio que vai ter uma postura um pouco mais precavida, vai esperar o que é que Bilbao vai fazer. Bilbao joga em casa perante seu torcedor, vai partir para cima. Pode ser um jogo para observar os gols, né? Se o Atlético Bilbao consegue abrir o placar, ou o contrário, se vai para cima e abre espaços, e aí o Osasuna que abre o placar, então possibilidade de gols. O Osasuna que tem um artilheiro da competição, o atacante Kike Garcia, com 5 gols. Na La Liga, o Osasuna está na 9ª colocação com 35 pontos. O Bilbao é 7º lugar com 37, quer dizer, uma postura equilibrada ali entre os dois, diferença de 2 posições, 2 pontos. 2 posições e 2 pontos apenas em La Liga. O Atlético Bilbao vem de empate com o Getafe por 0-0, vitória em cima do Valladolid 3-1, derrota para o Barcelona por 1-0, empate com o Rayo Vallecano por 0-0 e derrota para o Osasuna por 1-0. Já a equipe do Osasuna vem de empate com o Mallorca por 0-0, derrotas 3-0 para o Villarreal, 1-0 para o Valência, empate com o Celta por 0-0 e uma vitória em cima do próprio Atlético Bilbao, jogo esse pela Copa do Rei, jogo de ida 1-0. Os últimos confrontos, 1-0 para o Osasuna, foi esse jogo, né, que falamos agora, um empate por 0-0, esses dois esse ano. Em 2022, vitória do Atlético Bilbao 2-0, derrota por 3-1, em 2021 empate por 2-2. É um jogo para se trabalhar gols e observar durante a partida Atlético Bilbao e Osasuna, 4 da tarde, Copa do Rei, jogo de ida, vitória do Osasuna por 1-0. Copa da Inglaterra, 4 da tarde, jogão, Chelsea e Liverpool. Para ter como referência a Premier League, o Chelsea é 11º lugar com 38 pontos. O Liverpool está na 8ª colocação com 42. O Chelsea marcou 29 gols, sofreu 30. O Liverpool marcou 48, sofreu 33. Chelsea vem de derrota para o Aston Villa por 2-0, em um empate por 2-2, vitórias em cima do Leicester por 3-1, em cima do Borussia Dortmund por 2-0 e vitória em cima do Leeds por 1-0. Essa vitória em cima do Borussia Dortmund pela Champions League. O Liverpool vem de derrota para o City por 4-1. Essa derrota vexatória, né? Se for observar o jogo todo, mesmo durante uma boa parte perdendo o jogo, o Liverpool teve apenas um escanteio. Derrota por 1-0 para o Real Madrid, derrota para o Bournemouth por 1-0, vitória por 7-0 em cima do Manchester United e uma vitória em cima do Wolverhampton por 2-0. Em relação aos confrontos, em janeiro houve um confronto, um empate por 0-0 e aí 2 inesquecíveis em 2022 para as duas torcidas, mas principalmente para uma para a do Chelsea, outra para a do Liverpool. Pela Copa da Inglaterra, um empate por 0-0 e nos pênaltis Chelsea 6-5, campeão da Copa da Inglaterra. E pela Copa da Liga Inglesa, o confronto foi repetido 0-0, nos pênaltis 11-10 para o Liverpool. Um empate por 2-2, em 2021, empate por 1-1. Então se prevê um confronto bastante equilibrado, jogo para você observar durante a partida. Pode-se trabalhar gols, né, dependendo de como estiverem os meio-campos, se estão sendo criativos, se estão criando para o ataque, se o ataque está chegando, os laterais como é que estão posicionados, né, se vão para cima, se vão espetando as defesas das equipes adversárias. Jogo para se observar, mas dá para trabalhar gols aqui em Chelsea e Liverpool. Noite de Libertadores da América, noite de Sul-Americana, não vamos trabalhar aqui porque vamos observar um pouco mais, né? São os primeiros jogos, como é que estarão os brasileiros. Por exemplo, na Sul-Americana temos o Goiás, que recebe o Santa Fé em Goiânia, né? Na Serrinha. Tem o Santos, que enfrenta o Blooming, fora de casa, na Bolívia. Na Libertadores da América, o Atlético Paranaense, que enfrenta o Alianza Lima do Peru.
E o Internacional recebe em Porto Alegre o Independiente Medellín da Colômbia. Vamos observar. Assim como também vamos observar, e talvez com alguma entrada no jogo das quartas de final do Campeonato Pernambucano. Petrolina e Santa Cruz. Petrolina surpreendeu todo mundo do meio para o final da fase de grupos e conquistou a vaga, né, através da quarta colocação, ficou à frente do Santa Cruz, um ponto à frente do Santa Cruz, décimo com 19 pontos ganhos, Santa Cruz obteve 18 e vão para essas quartas de final. É jogo único, o jogo é Petrolina, no sertão pernambucano, às 4h30 da tarde. Para você que tem as imagens, né, vai ter a rede de televisionamento aqui para o estado de Pernambuco, óbvio que vai acompanhar como é que está esse Santa Cruz, que é um Santa Cruz muito irregular, é tanto que acabou perdendo para o Ibis, semana passada por 3-1, e daí que veio a perda do mando de campo. O Santa Cruz classificaria em quarto, jogaria no Arruda, perdeu esses pontos que foram importantes e vai ser obrigado a jogar hoje no Paulo Coelho contra o Petrolina. E essa equipe da Fera Sertaneja, como é que vem para o jogo? É um jogo para você observar, quem sabe, pode até surgir um gol ali no primeiro tempo, ou do Santa Cruz ou do próprio Petrolina. Muito obrigado pela sua presença, compartilhe, faça sugestões, comente aqui embaixo nos nossos comentários. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até amanhã com mais prognósticos e probabilidades aqui no nosso canal.